Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar o estudo aqui de derivadas, né? Cálculos de derivadas, a gente já mostrou as regras, né, de derivação. E agora, como prometido, vamos mostrar exemplos de uso dessas regras para a determinação da função, da derivada de uma função, ok? Então, o primeiro exemplo é o exemplo A, esse aqui, né, que é calcular então a derivada da função f(x) igual a 7x menos 5. Muito bem, então, f' de x, a derivada de f é o quê? É a função 7x menos 5 derivada, né? Então, vocês sabem que essa linha aqui representa a derivada, então eu estou calculando a derivada de todo o parênteses. Bom, nós vimos uma regra ali que a derivada da soma ou subtração de duas funções é a soma ou subtração da derivada das duas funções. A gente pode considerar 7x como uma função e 5 como outra função. Nós temos, então, a diferença, né, das duas funções. Então, aplicando essa regra que a gente viu, né, na videoaula passada, então isso é o mesmo que a derivada de 7x, né, então o linha aqui está representando a derivada do que está dentro do parênteses, e derivada de 5. Então, a derivada de 7x menos derivada de 5, ok? Muito bem. Então, aqui nós vamos aplicar duas regras, né? Nesse parênteses aqui, a derivada desse parênteses, lembrando então aquela propriedade da constante multiplicativa, que uma constante multiplicando uma função qualquer pode sair para fora da derivada. Nós temos aqui a constante 7 multiplicando x, que a gente pode considerar uma função, né? Então a derivada disso é o mesmo que 7 vezes a derivada de x. E aqui nós temos menos, né, a derivada de 5. 5 é uma constante, né? A gente viu a regra que a derivada da constante sempre é zero. E finalmente a derivada de x também a gente já viu é 1. Então fica 7. A derivada então da função f de x igual a 7x menos 5 é 7. O segundo exemplo aqui, o B, é um exemplo bem simples, né? Mas eu vou fazer ele de três formas. Na verdade, é a mesma coisa, só que usando as três notações diferentes. Usando esse operador aqui, usando esse operador aqui, né, que a gente usou agora no anterior, e usando esse operador aqui, ok? Muito bem. Uma coisa, a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, né, é uma função racional, né? É a divisão, então, do 1 pelo x ao quadrado, né? E é uma fração, e por ser, então, uma divisão, uma fração, a gente poderia imaginar usar a regra da divisão, né? Mas a gente sabe que aquela regra, ela é complicadinha, né? Nesse caso não vai ser tanto, mas é complicadinha. Eu vou tentar fugir dela e ir para uma regra mais simples, que é a regra da potência. Eu preciso transformar 1 sobre x ao quadrado em algo do tipo x na n. E é isso que a gente faz. Então eu vou mostrar aqui, né? Primeira forma, uso o operador d sobre dx. Então a derivada de f de x, é isso que está querendo dizer isso aqui tudo, né? É a derivada de 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada de x na menos 2. Então, eu fugi da regra da divisão e levei para a regra da potência, porque isso facilita bastante. É uma regra bem simples de usar, a regra da potência, né? E a derivada de x elevado a menos 2, o n, né? O expoente é menos 2, fica n vezes x na n menos 1. Então, fica menos 2 vezes x na menos 2 menos 1 menos 3, que é o mesmo que menos 2 dividido por x elevado a 3, x ao cubo. Bom, a mesma coisa a gente pode fazer, né? Usamos esse operador aqui, é idêntico o cálculo usando então o linha ou então usando aqui o dx, né? É a mesma coisa, só para mostrar assim que a gente pode usar qualquer notação que queira. Eu gosto muito da d sobre dx, né? Esse operador aqui me agrada bastante, aí é questão de gosto, né? Muito bem. O terceiro exemplo, no exemplo C, então agora nós temos uma função polinomial, f de x igual a 7x na 4 menos 2x ao cubo mais 8x mais 5.
Então, obter a derivada, então a derivada de f, então é d sobre dx, né, desse polinômio aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a regra da soma e da subtração. A gente sabe que a derivada de uma soma ou subtração é a derivada, desculpe, a soma ou subtração das derivadas né, dos operandos, né? Então aqui a gente faz uma espécie de generalização, a gente aplica o operador sobre todo o parênteses. Então isso fica a derivada do 7x elevado à quarta potência menos a derivada de 2x ao cubo mais a derivada de 8x mais a derivada de 5, né? Então a gente usou a regra então da soma ou subtração sobre todos os 4 termos então do polinômio. Agora, nesse primeiro termo aqui, né, a derivada de 7x elevado a 4 é 7 derivada de x na 4, devido àquela propriedade da constante, né, a mesma coisa aqui no segundo termo, né, o 2 sai para fora do operador derivada, fica só a derivada de x ao cubo, mesma coisa aqui, né, o 8 sai para fora, e aqui a derivada de 5 é uma constante, já sabemos que a derivada de constante, né, é 0. Aqui nós temos 7 vezes a derivada de x elevado a 4, isso dá 4x na 3, 7 vezes 4x na 3, aqui dá menos 2 vezes 3x na 2, aqui dá a derivada de x dá 1, fica 8, né, vezes 1, né? Isso no final das contas dá 28x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8. Mais um exemplo, né, o exemplo D. Determinar, então, a derivada de f de x igual a x ao quadrado vezes 1 menos 2x ao cubo. Bom, tem uma forma de fazer aí, mas não vou fazer assim, porque eu quero mostrar a regra que eu quero mostrar agora, né? Mas teria uma forma de fazer, que seria fazer a distributiva, né? Isso ia resultar em x ao quadrado menos 4x na 5, né? E aí aplicava a derivada num polinômio, né? Mas eu queria mostrar de uma outra forma, mais trabalhosa, só para mostrar, né? O uso, então, da regra do produto, né? Nós temos aqui o produto de duas funções, a função x ao quadrado e a função que é esse polinômio dentro do parênteses. Nós temos um produto, podemos aplicar a regra do produto, né? Então, a derivada da função, né, é o quê? É a primeira função derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira, ok? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, então, é x ao quadrado, abre parênteses, né? A derivada de 1 menos a derivada de 2x ao cubo, né? Usando a propriedade da derivada da soma e da subtração. É isso que está aqui no parênteses. E aqui é 1 menos 2x ao cubo vezes a derivada de x ao quadrado, que nós já tínhamos calculado algumas na videoaula anterior, né? Mostramos, que é 2x, né? Então aqui a derivada de 1 é 0, aqui a derivada de 2x ao cubo é 2 derivada de x ao cubo, né? Aqui eu fiz a distributiva, deu 2x menos 4x na quarta. Aqui, então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, então fica o parênteses, dentro do parênteses fica menos 2 vezes 3x ao quadrado, multiplicado pelo x ao quadrado que já estava lá fora, né? Mais 2x menos 4x na quarta. Isso no final, se fizer todos os cálculos, vai dar menos 10x elevado à quarta mais 2x, ok? Mais um exemplo, exemplo E, né? De novo, derivada dessa função aqui é um produto de novo, pessoal. Aplicamos a regra do produto, né, para os dois parênteses, né? Então fica o quê? A derivada então dessa função, que é um produto aí desses dois fatores, né? É o quê? É o primeiro parênteses vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro parênteses. Então fica o primeiro parênteses vezes a derivada de 1 menos a derivada de x ao cubo, mais o segundo parênteses aqui, né? Vezes a derivada de x ao quadrado mais derivada de 1, né? Aqui então fica x ao quadrado mais 1, aqui a derivada é 0. Aqui é menos 2x ao quadrado, vezes, mais, desculpe, esse parênteses aqui vezes, né? Derivada de x ao quadrado nós já fizemos, nós sabemos que é 2x, derivada de 1 constante é 0, no final das contas, né, se fizer todos os cálculos aí, vai dar menos 4x
x elevado à quarta menos 2x ao quadrado mais 2x, ok? Mais um exemplo, né? Agora, então, nós temos uma função racional, né? Que é uma fração entre dois polinômios, né? Então, é a fração x dividido por x ao quadrado menos 1, para determinar, então, a derivada de f. Pois bem, a derivada de f, então, é a d sobre dx, né? A derivada aqui da definição da função, né? X sobre x ao quadrado menos 1. E aqui, então, nós vamos aplicar a regra que é um pouquinho chatinha, né? Porque é grande a regra, né? Acaba tendo que fazer muitas simplificações e tal, dependendo do caso, mas não tem como fugir, né? Então, se vocês lembrarem, a regra da divisão, da derivada de uma fração, né? É o que? É o denominador ao quadrado, o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tá? A derivada de x é 1, a derivada de x ao quadrado menos a derivada de 1, né? Aqui eu aplico a regra da soma e subtração. Aqui fica x ao quadrado menos 1, né? Vezes 1. E aqui nós temos a derivada de 1 é 0, desaparece, a derivada de x ao quadrado, já fizemos, é 2x, né? E no final das contas, isso tudo aqui fica, no numerador fica x ao quadrado menos 1 menos 2x ao quadrado, ou seja, fica menos x ao quadrado menos 1. Podemos usar a regra aquela da inversa aditiva, né? Juntar os dois termos do numerador que são negativos, podemos torná-los positivos e passar o sinal negativo para frente da fração, né? Para ficar mais bonitinho, né? Ficar melhor assim, né? Ok, pessoal? Se os cálculos direitinhos, vocês vão ver que é isso aí mesmo. O exemplo, então, G, né? É esse aqui, né? Então, f de x é raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui é um pouquinho diferente, porque ele está pedindo não só a primeira derivada de f, mas também a segunda derivada de f, né? Então, primeiro calculamos a primeira derivada de f, que é d sobre dx de raiz cúbica de x ao quadrado. De novo, a gente tenta levar sempre para a regra da potência, é fácil ver aqui, né? Que isso então é a derivada de x elevado a 2/3, né? E aplicando a regra da potência, isso é 2/3 vezes x elevado a menos 1/3, né? 2/3 menos 1 dá menos 1/3, ok? E aqui a gente faz o quê? A gente tem aqui um expoente negativo, joga para o denominador, né? Fica multiplicando aqui no denominador junto com o 3, e é 1/3, portanto é uma raiz cúbica. Então fica 2 dividido por 3, raiz cúbica de x. Muito bem. Agora, queremos a segunda derivada. A gente sabe que a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então, aqui, nós vamos colocar essa função aqui, que a gente calculou no item anterior, né? Então, fica d sobre dx de 2 sobre 3 raiz cúbica de x, né? Aqui, de novo, a gente leva de novo para potenciação, né? O 2/3 é uma constante, sai para fora do operador de derivação, então temos que fazer aqui a derivada disso. É de novo regra da potência, né? Vai dar isso aqui, é claro, né? Menos 1/3 aqui, que vai ficar multiplicando 2/3, que já estava lá. E aqui é menos 1/3 menos 1, que é menos 4/3, né? Se fizer os produtos e rearranjar direitinho, isso fica menos 2 dividido por 9, raiz cúbica de x elevado ao quadrado, ok? O próximo exemplo, então, é determinar então, a derivada de f de x igual a 1 sobre 1 menos raiz de x. De novo, aqui a regra da divisão. Não tem outra forma, aqui vai ficar bem chatinho, né? Tem um monte de cálculozinho para fazer, né? Então, vamos lá. Então, a derivada disso aqui é o quê? É o denominador ao quadrado. E no numerador é o denominador da função vezes a derivada do numerador, que é 1, menos o numerador, que é 1 vezes a derivada do denominador, que é 1 menos raiz quadrada de x. Aqui nós temos a derivada de 1 é 0, então esse termo aqui resulta em 0.
Aqui nós temos menos, né, porque é menos 1 vezes isso aqui, menos. Aí no parênteses, eu aplico a regra da soma e subtração, é a derivada de 1 menos a derivada de raiz quadrada de x, né? A gente já calculou a raiz quadrada de x, hein? Vocês podem olhar isso na videoaula anterior, né? Isso vai ficar, então, menos a raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x, então fica, observe, tinha o menos na frente do parênteses. Aqui ficou 0, menos 1 sobre 2 raiz de x, que é a derivada da raiz quadrada de x, né? Menos com menos dá mais, né? E esse 2 raiz de x, se vocês fizerem direitinho aqui a divisão dessa fração por essa, né? Essa fração aqui do denominador é uma fração cujo denominador é 1, né? Então é 1 sobre, menos 1 sobre, desculpe, menos dá mais. 1 sobre 2 raiz de x, multiplicado pela 1 sobre 1 menos raiz de x ao quadrado, e acaba dando o que está aqui, né? Muito bem. Façam direitinho os cálculos, vamos ver que é isso mesmo. Obtenha, então, a derivada da função g de x igual a 3 sobre x ao quadrado mais 5 sobre x elevado à quarta potência, né? Então, a g' de x, que é a derivada dessa função g, né? É, então, a derivada em relação a x, derivada em relação a d sobre dx, derivada em relação a x, de 3 sobre x ao quadrado mais 5 sobre x elevado à quarta potência. Bom, então, se é a derivada, né, d sobre dx, de 3 sobre x ao quadrado mais a derivada de 5 sobre x elevado a 4. Isso aqui é simples aplicação da regra da soma e da subtração aqui no parênteses, né? O operador de derivação se aplica sobre os termos da soma, né? Aqui nós transformamos, já fizemos isso, né? Transformamos para potência, né? Para poder fugir da regra da divisão, né? Para a regra da potência, né? Então expressamos aquela fração, né? Aquelas duas frações como potências, né? Aplicamos então aqui a regra da potência, vai dar isso, e depois jogamos de novo para o denominador os termos que têm expoente negativo, né? E no final das contas, o resultado final é isso que está aqui. O último exemplo, que é o exemplo J, né, é obter a derivada da função f de s igual a s ao quadrado sobre 2 mais 2 sobre s ao quadrado. É óbvio que f' de s é uma a variável ali, o 2 é constante, a variável ali é s, portanto é uma derivada em relação a s, d sobre ds, estou derivando em relação a s, tá? A função, então, s ao quadrado sobre 2 mais 2 sobre s ao quadrado. De novo, aplico a regra da soma e subtração, né? Aplica-se aqui e aqui, né? Esse segundo eu já transformei, para fugir da regra da divisão, eu já transformei em potência, né? Função potência, para poder aplicar a regra da potência, né? Isto aqui, né? A gente sabe que 1/2 sai para fora, e derivada de s ao quadrado, já sabe que é 2s, então fica 2s sobre 2, mais 2, que sai para fora, vezes a derivada de s elevado a menos 2, n é igual a menos 2, na regra da potência fica menos 2s na menos 2, menos 1, menos 3, né? E aqui fazendo os cálculos direitinho, isso aqui vai dar s mais menos 4 dividido por s ao cubo. Aqui seria melhor ter dito s menos 4 sobre s ao cubo. Faltou só dar essa ajeitadinha aí, né? Na lâmina. Ok, pessoal? Então, eu espero que esses exemplos tenham elucidado, então, como é que se usa, né? Como é que se aplica, então, aquelas regrinhas que a gente mostrou na videoaula anterior, né? Eu tentei cobrir mais ou menos todas as possibilidades daquelas regrinhas que a gente viu, né? Inclusive variando um pouco a notação, né? Variando a variável em relação a qual se deriva, como agora a última que não foi em relação a x, mas em relação a s, né? Tu tem que ter noção de em relação a qual variável está sendo feita, então, a derivação, né? Então é isso aí, pessoal. Estudem. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.